Fala galera! 96% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos. Então precisamos combinar uma coisa. Antes de iniciar o vídeo, peço que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para que mais pessoas nos descubram e possamos crescer juntos. Agora acaba a enrolação e vamos ao vídeo. Hoje vamos falar sobre Lima, um dos maiores meias da história do Santos e peça fundamental do time que dominou o futebol mundial nos anos 60. Lima foi bicampeão mundial pelo Santos ao lado de Pelé e outros craques, deixando um legado que até hoje inspira fãs do futebol. Vamos explorar sua carreira, seus momentos marcantes e como ele ajudou o Santos a se tornar uma potência global. Antônio Lima dos Santos, mais conhecido como Lima, nascido em São Sebastião do Paraíso, no dia 18 de janeiro de 1942, foi um dos jogadores mais versáteis da história do futebol, jogando em várias posições, como volante, lateral direito, esquerdo e zagueiro, e por isso, tinha o apelido de Coringa. Lima fez ao todo 694 partidas oficiais pelo Santos, marca só superada por Pelé, Pepe e Zito. Ainda bem pequeno, com 6 meses de idade e após o pai falecer, veio com sua mãe Dona Isabel Fernandes dos Santos, morar em São Paulo. Lima começou a jogar futebol ainda menino nos campos de Várzea do Belém, bairro da Zona Leste paulistana. Com apenas 16 anos atuava por times como Luso Nacional, Filepo, Marabá, Leão do Norte e Águia Branca. Após ser descoberto por um ex-jogador do Juventus chamado Oswaldinho, Lima recebeu a proposta de um teste para as categorias de base do clube, onde passou nas seletivas e em 1958 passou a atuar no infantil, juvenil e no aspirantes do clube, mesmo contrariando sua mãe que queria que o garoto estudasse contabilidade. Em 1959, foi levado pelo treinador Bauer para integrar o elenco profissional, quando tinha 17 anos. Lima usou a camisa 5 grená, atuando como volante. Na partida em que Pelé marcou, o que considera seu gol mais bonito, no dia 2 de agosto de 1959 no estádio da Rua Javari, Lima jogava pelo Juventus. Em 1960, Lima foi convocado para a seleção paulista que disputou o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais daquele ano, sendo reserva de Zito. No mesmo ano, foi especulado para uma provável convocação para a Seleção Brasileira Olímpica que disputaria os Jogos de Roma de 1960, pois ainda era amador, possuindo um contrato de gaveta com o clube paulistano. Então, no mesmo ano, se tornou um jogador profissional remunerado. No ano de 1961, foi contratado pelo Santos, após se destacar no Campeonato Paulista. O novo contratado estreou em 19 de abril daquele ano, uma quarta-feira à noite, no Pacaembu, em jogo do torneio Rio-São Paulo, onde o time santista foi derrotado pelo placar de 5-1 diante do Flamengo. O técnico Lula viu que o jovem Lima mostrava um futebol eficiente quando jogava na lateral direita, como também nas outras posições em que era escalado na equipe santista, e assim ele se transformou no maior coringa do futebol brasileiro. O Coringa da Vila permaneceu no Peixe até o ano de 1971, disputando 694 jogos e marcando 65 gols. A Era de Ouro do Santos, entre o final dos anos 1950 e toda a década de 1960, foi um dos períodos mais gloriosos não apenas da história do clube, mas do futebol mundial. Marcada por conquistas esportivas extraordinárias, uma identidade de jogo ofensivo e a presença de gênios como Pelé, essa fase transformou o Santos em um símbolo de excelência e encantamento, projetando o futebol brasileiro em escala global. A ascensão do Santos começou em 56, com a chegada de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, então um jovem de 15 anos. Sua genialidade, combinada com o talento de jogadores como Coutinho, Pepe, Zito, o lendário capitão, Gilmar, Dorval e, claro, Lima, formou um time que unia técnica, velocidade e criatividade. Sob o comando do técnico Lula, o Santos adotou um estilo de jogo ofensivo e envolvente, priorizando a alegria de jogar e a conexão com os torcedores.
Nos anos 60, o Santos consolidou-se como uma potência. No âmbito internacional, o clube brilhou como o primeiro grande representante brasileiro na Copa Libertadores da América. A era de ouro do Santos transcendeu o esporte. O time tornou-se um ícone cultural, associado à identidade brasileira de alegria, improviso e competência. O apelido "O Balé Branco" refletia a elegância de seu jogo, enquanto o slogan "Santos, o time da Vila" reforçava sua ligação com as raízes locais. Além disso, o clube ajudou a popularizar a camisa número 10, eternizada por Pelé. Voltando a falar de Lima, apesar da idade, ele atuou em 74 jogos no ano de 62, e foi fundamental nas conquistas dos títulos de campeão paulista, brasileiro, da Taça Libertadores e Mundial. Na Copa Intercontinental de 62, disputada entre Santos e Benfica, Lima desempenhou um papel fundamental, embora menos celebrado do que os astros Pelé, Coutinho ou Pepe. Sua capacidade de adaptação e entrega tática foi crucial para o triunfo do Santos, que venceu os 2 jogos da final, 3-2 no Maracanã e 5-2 em Lisboa, consolidando-se como campeão mundial pela primeira vez. O Benfica, então bicampeão europeu, era liderado por Eusébio e tinha um meio-campo poderoso. O Santos, por sua vez, apostava em um futebol ofensivo, mas precisava equilibrar criatividade e solidez defensiva. Foi nesse cenário que Lima, um jogador de características únicas, podendo atuar como volante, lateral ou até ponta, mostrou seu valor. Lima entrou no segundo tempo, substituindo o lateral esquerdo Dalmo. Sua versatilidade permitiu que o time se reorganizasse taticamente, liberando Zito para focar no combate ao meio-campo adversário, enquanto Lima cobria espaços e auxiliava nas marcações. No jogo decisivo em Portugal, Lima começou como titular, atuando como volante ao lado de Zito. Sua presença foi essencial para neutralizar o meio-campo do Benfica, marcando Eusébio em certos momentos e permitindo que os alas santistas, como Dorval e Pepe, avançassem sem medo. Além da marcação, Lima participou de transições rápidas, distribuindo passes simples e seguros para alimentar o ataque. Sua disciplina tática ajudou a conter a pressão inicial do Benfica, que abriu o placar, mas foi superado pela explosão ofensiva do Santos no segundo tempo. No Mundial de 62, Lima personificou a genialidade prática que fez do Santos não apenas um time de estrelas, mas uma máquina de vencer. Embora menos midiático que Pelé ou Coutinho, Lima teve momentos cruciais que ajudaram a construir a lenda do clube. Além das participações nos jogos do Intercontinental, Lima enfrentou o Boca Juniors no bicampeonato da Libertadores, foi peça importante no meio-campo, garantindo proteção defensiva para que Pelé e Coutinho brilhassem. O Santos venceu por 5-3 no agregado. No hexacampeonato paulista de 60 a 65, atuou em várias posições, especialmente nos jogos mais difíceis. Contribuiu como volante na campanha da Taça Brasil de 65, que garantiu ao Santos o 5º título nacional. O apelido surgiu em 65, após uma partida em que Lima atuou como lateral, volante e até ponta no mesmo jogo. A imprensa passou a celebrá-lo como o homem que resolvia problemas do técnico Lula. Em 67, em um jogo contra o Palmeiras pelo Paulistão, Lima marcou um gol decisivo após cobrir 3 posições diferentes, consolidando sua lenda. A última partida de Lima com a camisa do Santos foi no dia 30 de outubro de 71, no empate em 1-1 diante do Corinthians, no Pacaembu. Pelo Santos, Lima conquistou 22 títulos oficiais, além de inúmeros torneios. Lima foi contratado em 71 pelo Jalisco Guadalajara, do México, onde permaneceu até 74. Em sua volta ao Brasil defendeu o Fluminense e em 75 voltou para a América do Norte e jogou nos Estados Unidos pelo Tampa Bay Rowdies, antes de encerrar sua carreira na Portuguesa Santista em 1979, onde passou 4 anos. Pela seleção brasileira,
Ganhou sua primeira chance numa excursão à Europa e seu primeiro jogo foi em abril de 63, no amistoso não oficial contra o Racing Clube, de Paris. Fez parte da seleção brasileira na Copa de 66 e atuou em 3 partidas, sendo um dos poucos a não ser substituído. Ao todo, realizou 19 jogos pela seleção e marcou 6 gols. Lima personificou o jogador completo em uma era de individualidades. Sua carreira não foi feita de gols ou dribles espetaculares, mas de sacrifício, inteligência tática e amor à camisa. Como disse Pelé, enquanto eu fazia o show, o Lima fazia o trabalho sujo. Sem ele, não seríamos tão grandes. Ele segue como um símbolo da essência coletiva que tornou o Santos lendário. Lima faleceu no dia 3 de fevereiro de 2025. Por conta de problemas nos rins e no coração, ele tinha 83 anos. No dia de sua morte, o Santos decretou luto oficial de 7 dias e bandeira hasteada meio mastro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse.